Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ed, eu sou aluno do segundo ano do ensino médio da Escola Estadual São Francisco e a gente está aqui hoje para fazer um podcast com a Marina, né? É isso aí. Eu sou a Maria Eduarda, do segundo ano do ensino médio, e no podcast de hoje, o podcast SF, vai direto para a Serra da Canastra, nossa região conhecida pelos queijos incríveis e paisagens de tirar foto. Hoje a nossa convidada especial é a Marina, da Fazenda do Pará. Obrigada, Marina, por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e de poder falar de um assunto que para a gente é muito importante. Sim. Bom, Marina, o nome ao Pará tem uma conexão muito legal, né, com a história do Brasil. Conta pra gente de onde veio a inspiração e o que ele representa para você. Certo. Esse nome ao Pará significa rio-mar, que é a forma com que os povos originários chamavam o Rio São Francisco. Então, a gente colocou esse nome fazendo uma referência a essa forma de comunicação anterior, né, que existe desde antes da colonização. E aí eu sinto que ele é muito importante e significativo exatamente pelo tanto que a gente admira e se inspira nas forças originárias, na forma que eles lidam com a terra, que inclusive no decorrer dessa conversa vai ficar claro que é uma grande fonte de inspiração, onde a gente bebe dessa fonte para se nutrir e para entender como lidar com a terra de uma forma respeitosa. Certo. E a filosofia de unir a produção agrícola com a preservação ambiental é inspiradora. Como vocês colocam isso em prática no dia a dia da fazenda? No dia a dia, a gente entende a terra como sendo um organismo vivo. Sim. E nesse sentido, a agricultura que a gente tem desenvolvido ali, ela parte dos princípios da agroecologia. A gente tem algumas referências como, por exemplo, Ernest Goethe, a Ana Primavera, que são pessoas que sistematizaram esse conhecimento. Mas eles mesmos fazem referência de que eles aprenderam essa forma de lidar com a terra com os povos originários. Né? Então, embora eles são umas grandes referências que a gente se baseia, eles também beberam nessa fonte anterior, que são os povos que já estavam aqui muito antes da colonização acontecer. Então, o nosso dia a dia é prestando muita atenção nos sinais que a própria terra nos dá. Vou dar um exemplo que aconteceu recentemente na nossa horta, só para ficar claro isso. Deu pulgão nas verduras. O que o pulgão quer dizer para a gente? Tem alguma falta de mineral na terra. Então a gente foi estudar, em vez da gente ir lá e jogar um veneno pro pulgão que vai contaminar a nossa própria comida, a gente foi estudar e entendeu que estava faltando potássio e cálcio no solo. E aí a gente tem formas de lidar com isso que não é através do veneno. Então a gente vem para corrigir a acidez do solo, a gente coloca um calcário, para remineralizar um pó de rocha, e dessa forma a gente está num diálogo com a natureza, em diálogo com as plantas, entendendo o que está faltando na terra. E não vindo com uma solução química que vai ser no final prejudicial para a terra, para o rio, que está logo ali embaixo, São Francisco, e no final para a nossa própria saúde. Então, esse dia a dia eu consigo entender que ele é um grande diálogo com o que a terra está nos dizendo. Sim. É certo. A gente sabe que a senhora trabalha com hortaliças, feijão adubo. O que motivou a escolha dessas culturas? E como elas conectam de forma sustentável com a mata nativa da canastra? Olha, a gente tem ali, tudo começou com o plantio de oliveiras. A escolha das oliveiras foi uma questão comercial, para lá na frente a gente poder extrair o azeite. Inicialmente ela foi plantada num formato de monocultura e hoje a gente está passando por uma transição de transformar ali numa SAF. O que é uma SAF? É um sistema agroflorestal. Então a gente está adensando todo o plantio em volta das oliveiras, com café, com diricídia, com mamona, com várias plantas que vão adubrar o próprio solo. Então, as oliveiras foi nesse sentido. O feijão guandu, ele entra como uma adubação verde. O que é isso? Toda a área da fazenda que estava descoberta, a gente plantou o feijão guandu. Primeiro a gente plantou uma lata, dessa lata a gente tirou 300 quilos e plantou uma outra pequena área, e dessa pequena área a gente conseguiu replantar toda a fazenda, de modo que agora a gente teve a possibilidade de extrair 3 toneladas desse feijão. E aí a gente comercializou uma parte, a gente doou outra parte, uma parte a gente está guardando para replantar. Ele produz uma matéria muito rápida e muito rica, então quando a gente sila, quando a gente tira esse feijão guandu e desce ele para a terra, a gente está adubando a própria terra, por isso que a gente fala adubação verde. Então é uma forma de ir lidando com a qualidade do solo naturalmente. Então o feijão guandu, que a gente não tem o hábito na nossa culinária, mas o pessoal do norte, por exemplo, consome bastante, também tem essa opção de ser comestível. A gente fez alguns pratos depois dessa última colheita e é maravilhoso. Então ele é comestível, ele serve também para ração animal e para adubar a terra. Então o guandu foi por esse motivo. E as hortaliças, em primeiro lugar, para a gente conseguir se alimentar sem veneno, porque a gente sabe que o que está no comércio aí fora é feito dessa forma. E agora a gente está exatamente no momento de expandir essa horta. Na verdade, a gente vai fazer uma nova SAF, que vai ter, a SAF, o que acontece? Elas são vários ciclos. Toda vez que a gente começa uma SAF, a gente tem vários ciclos de horta que vem primeiro, mas junto com isso já são plantadas as frutíferas, já são plantadas madeira de lei, eucalipto, tudo o que a gente quer. Então, ao longo do tempo, a gente vai em cada momento extraindo uma coisa diferente
dessa SAF. Então, inclusive a gente está lançando agora uma pesquisa que vai chegar para todos os restaurantes, comércio e tudo, para saber qual é o interesse da região com relação a essas hortaliças, porque a gente vê que tem uma carência nesse sentido também, né? Muita coisa vem de fora, tem muita coisa que não chega aqui e a gente quer poder acessar esse mercado, então a gente vai inclusive soltar essa pesquisa bem breve, na semana que vem, para chegar até na população e a gente poder planejar o nosso plantio baseado nessa pesquisa, certo? Mas as hortaliças e as frutas é para que a gente possa se alimentar de uma forma saudável mesmo. E a gente tem a intenção de que isso possa chegar para a região, né? Para o maior número de pessoas possíveis. Certo. Na visão da senhora, quais inovações ou práticas faz com a agricultura seja uma parceria no meio ambiente? Isso é um assunto muito delicado, mas que eu acho que é muito importante a gente trazer. A agricultura, como ela tem sido feita hoje, de modo extensivo, através da monocultura, né, que é uma área enorme de uma mesma cultura, a gente entende isso como um grande problema para a natureza. Em primeiro lugar, porque você não tem diversidade, você aposta todas as fichas em um único alimento, né, em uma única planta, e quando você não tem diversidade, essa plantação ela está mais propícia a atrair pragas e bichinhos que vão comer ali. Como é que se resolve isso? Jogando veneno. Então, essa forma é um modelo que a gente não acredita, infelizmente é o que mais tem sido feito aí, Brasil afora, mundo afora, e a gente tem estudado, já tem visto na prática, já tem 10 anos que eu trabalho com agricultura regenerativa, com agrofloresta, e que é possível fazer de outra forma. Exige outro tipo de planejamento, exige um tempo de respeito aos ciclos dos alimentos, mas como a gente planta em diversidade, a gente tem a possibilidade de, em cada momento do sistema, a gente colher algo diferente. E a própria diversidade é o que traz o equilíbrio para esse sistema. Então, a gente tem plantas que protegem outras plantas. A gente tem, por exemplo, o cravo de defunto, que é uma plantinha que ajuda a não dar o nematóide no tomate. Então, a gente consegue associar as plantas e elas mesmas se cuidam. Né? A gente tem, por exemplo, a zinnia, que é uma florzinha assim, bem colorida, tem ela de todas as cores, que ela atrai a borboleta. Então, a gente consegue controlar um pouco melhor as pragas, né? As lagartinhas. Eu não gosto nem de chamar de pragas, porque, na verdade, todo bichinho que chega são mensageiros. Cada bicho que chega na nossa horta, no nosso quintal, está trazendo uma mensagem para a gente de algo que está faltando. Né? Eu costumo dizer que a natureza, nós somos natureza, né? E o que acontece na Terra é exatamente como que acontece no nosso corpo. Quando a gente se alimenta mal, está faltando nutriente, aparece alguma doença para falar, opa, aqui não está legal. E a Terra é a mesma coisa. Então, esse modelo que a gente acredita, ele regenera o solo, ele regenera as relações, ele regenera o nosso corpo. Então, é algo que é muito bom, que tem crescido também, as pessoas estão começando a falar cada vez mais disso. E eu vejo que é uma grande chave para a gente resolver os problemas da nossa sociedade, né? A gente é água, a gente é 70% água e a gente tem jogado esgoto, lixo e veneno na nossa própria área. Então, a gente encontrar um modelo alternativo para isso, eu vejo como uma grande possibilidade da humanidade poder se curar desse formato que tem sido feito até hoje. Então, é nesse sentido que a gente acredita e tenta dialogar com a natureza no nosso dia a dia. Certo. Eu queria dar um adendo sobre esse assunto. A gente sabe que a população mundial vem crescendo assim, cada vez mais. E a gente precisa, né, que esses alimentos sem agrotóxicos estejam mais presentes na nossa cadeia alimentar, mas até porque a gente sabe que os agrotóxicos são prejudiciais à nossa saúde e que a gente tem que preservar, né, o meio ambiente. Na visão da senhora, a senhora acha assim, que em um período curto a gente pode estar tendo um avanço maior para que esse seja mais acessível, porque a gente sabe que os alimentos orgânicos são mais caros, a gente vê isso assim no nosso dia a dia. A senhora acha que isso pode se tornar mais acessível com alguma prática que os produtores, né, podem estar tomando com o uso das tecnologias em si? Ou a senhora acha que isso ainda está muito longe de acontecer? Olha, eu quero acreditar que isso vai acontecer. Na verdade, isso precisa acontecer para que esse alimento chegue a mais pessoas. Né? Hoje, uma cenoura que a gente consome hoje, ela não tem 1/3 do nutriente da cenoura que os nossos avós consumiam anteriormente. Por que isso acontece? Porque o solo está empobrecido, o solo está fraco de nutrientes e o resultado disso é um alimento que vem mais fraco também. Então, é necessário que isso aconteça. E um movimento que eu acredito que iria facilitar para esse alimento poder chegar a maior número de pessoas possíveis são políticas públicas que deem condição para que os agricultores façam dessa forma. Né? A agrofloresta, ela é algo que... por que as pessoas às vezes acham desafiador? Porque o retorno dela vai ser em médio e longo prazo. Apesar da gente ter ali as hortaliças que vem rapidinho, ela é algo que para a família vai trazer um retorno financeiro mais substancial um pouco daqui a pouco, daqui a um tempo. E isso acaba sendo um problema para as pessoas que querem investir, porque elas precisam do recurso financeiro para hoje, para ontem. Então, assim, eu acho que precisa duas coisas acontecer. Primeiro, as pessoas que estão nesse movimento, que
que acreditam nisso se unirem para formar uma rede de pessoas que acreditam nisso e que coloca isso na rádio, que coloca isso para a gente dialogar, que traz as alternativas. Então, a união de pessoas que acreditam nesse sentido eu acho muito importante. E políticas públicas que deem condição para que os agricultores façam isso. A gente vê, né, numa conversa que eu tive na prefeitura recentemente, que o pessoal que tem um pedaço de terra, tudo está querendo vender, está querendo sair, não está tendo mais tanto interesse no campo, porque o campo ele é desafiador e porque hoje ele está sendo dominado, né, entre aspas, por essa galera do agronegócio. Então, o pequeno agricultor, ele fica espremido ali, ele fica sem condição. Então, eu acho que o primeiro passo é isso aqui que a gente está fazendo, é falar a respeito disso, trazer para o maior número de pessoas possível as informações de que isso é possível. E aí, nesse sentido, né, o nosso espaço ali, a nossa roça está aberto ao diálogo, está aberto a receber pessoas, está aberto para que a gente mostre como está sendo feito lá dentro. Inclusive, não só está aberto, como fica aqui o convite para quem tiver interesse chegar e a gente conseguir aumentar essa rede, né, fortalecer essa rede o máximo possível. Certo. Qual foi a importância de escolher a Serra da Canastra como sede da Fazenda do Pará? Olha, eu acho que a beleza desse lugar, né? É um lugar assim de natureza incrível, né? Tá muito pertinho ali da nascente do São Francisco, então eu vejo como um privilégio, um dever, uma missão cuidar desse espaço. É um lugar assim que a gente chega e de cara assim no coração já leva um baque e fala, nossa, que lugar encantador, né? Que magia, que força que tem. Então, eu acho que quando meus pais chegaram nesse lugar, eles se encantaram e aí eles acabaram escolhendo, sabe? Mas eu vejo que é isso, tem um potencial turístico também, né? Que eu vejo que esse turismo, ele tem que ser feito também de uma forma consciente, trazendo essa relação com a natureza, como é que a gente chega num lugar e não leva nada, quer dizer, não leva nada da natureza e não deixa lixo, porque a gente vê que muitas vezes a relação, a gente acaba chegando ali e deixando coisas para trás que não deveriam ser deixadas. Então, é ter essa relação consciente com tudo que está em volta, né? Então eu vejo que é uma oportunidade para a gente, todo mundo olhar para isso com mais respeito, assim, com mais amor, sabe? E o nosso trabalho, ele gira muito com um embasamento, com uma raiz muito forte nessa questão, como é que a gente se relaciona entre as pessoas, como é que a gente se relaciona com esse espaço, com a terra, como é que a gente produz um alimento saudável. Então, esse lugar foi escolhido, mas eu vejo que isso é algo que eu carrego no meu coração, por exemplo. Aonde eu for, eu levo essa missão de vida, que é essa relação de um outro lugar. E quais os maiores desafios, né, de implantar um projeto com esses valores numa região marcada pela tradição rural? Porque a gente sabe, né, que aqui é uma região muito conhecida pelo queijo, então tem a pecuária, pelo café também, então a gente vê que a maioria dos produtores de café aqui não utilizam, né, uma forma mais orgânica, né? É com agrotóxico, é com tudo para ser mais rápido, porque eles precisam desse retorno financeiro, mas que não estão ali empenhados em fazer um produto orgânico, em si no lucro. Sim. Olha, o nosso maior desafio, eu acredito assim, quando a gente chegou naquele espaço, o que acontece com a história recente daquele lugar? Ali já foi garimpo, então a gente já teve exploração por máquinas, ali já foi monocultura de milho, ali já foi... já teve gado, então o solo está compactado. Então, qual é a nossa visão quando a gente chegou? Que a terra ali está ferida. É como se ela estivesse adoecida mesmo. E todo esse processo que a gente conversou aqui anteriormente de regeneração do solo, ele leva um tempo. Então, assim, no nosso espaço, o maior desafio é esse. É como tornar essa terra saudável. A gente sabe que não vai ser da noite para o dia e que vai ser preciso muitos ciclos ali regenerando esse espaço. Então, eu acho que esse é um desafio que qualquer pessoa que adentre num pedaço de terra e queira plantar de uma outra forma, vai encarar. O agronegócio, ele avança e ele não tem medidas, né? Ele não pensa nisso tudo que a gente tem conversado aqui até agora. E isso é algo que eu prefiro... a gente age na fazenda de uma outra forma, mas eu também não entro nesse lugar de bater de frente com esse pessoal, porque afinal cada um acredita no modelo, né? Se as pessoas estão fazendo assim, elas acreditam. O que eu acho que a gente pode fazer, estamos fazendo, é mostrar uma outra possibilidade. A partir do momento que a gente estiver colhendo as nossas oliveiras ali saudáveis, colhendo o nosso café orgânico e mostrar um diferencial na qualidade nutricional, no sabor, né? E falar assim, olha, a gente demorou um pouquinho mais aqui, só que a gente está tendo um retorno em qualidade. Então, qual é o nosso diferencial? A gente não pensa em quantidade, a gente não pensa no lucro, como você falou. Claro que o lucro, né, vai vir um retorno, isso é importante também, né, ser viável economicamente. Mas a gente coloca a qualidade na frente da quantidade. E eu entendo que isso é uma grande chave para qualquer pessoa que queira trabalhar a terra dessa forma. É entender, por exemplo, eu já estou ali com a horta, né, a nossa família, as pessoas que estão passando ali no mutirão, nos cursos, tudo que a gente apresenta, já estão conseguindo entrar ali e receber um alimento que nutre não só o corpo, mas ele nutre a alma, porque ele foi plantado de uma forma coerente com os ciclos da natureza.
Então, quando a gente consegue possibilitar que as pessoas tenham esse tipo de experiência, que elas estão vendo que é possível fazer de uma outra forma, né? E aí a gente pretende divulgar isso também na região, somar parceiros, conversar, né? E fazer parcerias com as escolas para atrair as crianças, atrair os jovens, para que eles possam olhar e falar assim, poxa, existe aqui uma outra forma de fazer. Então, eu acho que essa é a ferramenta que a gente está apostando, que é de fato fazer de uma outra forma e apresentar alternativas, porque às vezes um agricultor de café que está ali acostumado e só sabe fazer daquele jeito, quando ele vê, ó, nossa, meu vizinho aqui fez de outra forma e o café está excepcional, enfim. Então, mostrar alternativas, eu acho que a gente vai devagarzinho ganhando um outro público e as pessoas, e o reconhecimento de que é possível e que existem alternativas, né? Eu acho que hoje, por exemplo, está crescendo muito, graças a Deus, né? Graças às deusas, está crescendo muito essa forma de pensar, e que ainda é minoria, mas está crescendo. E, né, então, por exemplo, a gente tem o pessoal com café orgânico, né, em Capitólio, estava pegando aqui a referência deles, em Capitólio a gente viu que a gente tem o pessoal da Canastra Viva, que está com um projeto de reflorestamento maravilhoso aqui na Serra da Canastra. Então, assim, somar com essas pessoas, né, e ir mostrando que existe essa alternativa, a coisa vai ganhando força, né? Então eu acho que vou bater de novo nessa tecla, formar uma rede de pessoas conscientes que acreditam nisso e a gente ir se fortalecendo através dessa rede, eu acho que é uma grande chave para a gente enfrentar, né, todas essas temáticas, esses problemas. A senhora acredita que mais, né, pessoas do agro tendo conhecimento desse novo mundo, né, para eles, com os alimentos orgânicos, a senhora acha que esses alimentos vão ter um custo mais barato? Porque, assim, eu falo por mim mesmo, quando a gente procura uma hortaliça ou uma fruta orgânica, vamos dar o exemplo do morango, a gente vê que o custo por ser orgânico é muito caro e o sabor é outro. Eu falo que, por mim mesmo, quando a gente compra um morango que a gente sabe que é orgânico, o gosto é totalmente diferente, é outra coisa, outra textura. E há um que já tem agrotóxico, porque a gente sabe que o morango é algo assim que é muito difícil na cultura dele orgânica, por conta disso, né? Porque ele com agrotóxico ele é super rápido ali, eles já chegam no ponto, mas quando a gente já tá com eles ali, eles vão ficar mais, estragam muito rápido. Já os orgânicos demoram mais um pouquinho. Exatamente. Eu colho, né, a salada lá na roça e trago para casa e eu higienizo ela, guardo sequinha, o alface dura 10 dias na minha geladeira. Depois que eu lavei, se eu guardar ele sequinho assim, né, os temperos, tudo assim, o orgânico ele tem uma outra durabilidade. Mas você falou, se mais pessoas conhecerem, se vai melhorar o preço. Olha, eu acredito que sim, eu acho que quanto mais pessoas fizerem esse sistema, a gente vai melhorando o acesso, né? Mas aí, como eu disse anteriormente, eu acho que a gente precisa de subsídios do poder público para que mais pessoas deem o pontapé inicial e comecem essa jornada nesse sentido, sabe? A gente tem a pretensão de que isso seja acessível para o maior número de pessoas possíveis. Esse mercado que exclui que apenas uma mínima parcela da sociedade pode se alimentar é uma coisa que a gente não concorda e a gente segue nessa luta para tornar acessível, né? E aí, quanto mais pessoas fizerem, com certeza vai chegar para a gente. Eu acho também, né, se os técnicos do agro tivessem esse conhecimento maior em questão, né, dos alimentos orgânicos, a senhora acha que seria algo, conseguiria levar a mais pessoas? Sim, se os técnicos preservassem esse caminho de alimentos orgânicos. Eu acho que, com certeza, né? Com certeza, sim. É uma questão, na verdade, que eu vejo de escolha. Porque, por exemplo, esse conhecimento, ele não está surgindo agora. Como eu falei, ele é um conhecimento milenar ancestral. Antes da colonização, isso já era feito assim aqui, né? A gente sabe que a floresta amazônica, ela foi grande parte plantada pelos indígenas que iam circulando e levando as suas culturas de um lugar para outro. Então, assim, o conhecimento e a técnica para se fazer de uma outra forma já é tipo um conhecimento da ciência. A gente já tem, como, por exemplo, como eu falei, o Ernest, né, a Ana Primavera, a gente tem aí vários autores que já sistematizaram esse conhecimento da Terra, que é um conhecimento anterior a eles, mas eles já sistematizaram e colocaram isso à disposição da ciência. Então eu acho que o que falta, né, e aí a natureza está dando um grande empurrão nesse sentido, porque a gente sabe que a natureza está sofrida, que está faltando água, que os alimentos estão enfraquecidos. A gente vê que o aquecimento global é alarmante, né, por causa de vários, aí são vários motivos para isso estar acontecendo, mas a agricultura, ela já tem alternativas. Então, mas às vezes é difícil para o agricultor, né, principalmente para o médio e grande agricultor, ele querer fazer essa transição. A transição, ela é desafiadora. Eu falo que nós estamos passando por essa transição de dentro, né, com as oliveiras, por exemplo, a gente está no processo de transição. E às vezes, essa transição é preciso abrir mão na questão do tempo, né, não, peraí, eu vou demorar um pouquinho mais, mas a qualidade vai vir maior. E aí eu acho que é isso, na verdade,
esses grandes agricultores precisam ser tocados no coração de que existe alternativa, a gente já tem ferramentas, a gente já tem equipamentos, a gente tem tecnologia para que isso aconteça. Então, eu acho que é uma questão de escolha, uma escolha ética de como a gente quer estar habitando, como a gente quer estar lidando com a terra. A gente entende que ela é nossa grande mãe, e aí bebendo da fonte do conhecimento indígena mais uma vez, porque eles respeitam, porque eles entendem ela como mãe. Ela dá a nossa casa, ela dá a nossa água, ela fornece o nosso alimento. Como é que a gente vai continuar intoxicando a nossa mãe? A gente está cavando a própria cova, dizendo assim, na humanidade de uma forma geral, né? Então, uma vez que a gente já tem essa nova tecnologia, a gente já tem esse conhecimento, é uma questão de escolha. E aí eu acho que vai do pessoal, de cada um, né, de cada agricultor, falar, não, eu vou agora encarar essa transição para que a minha família, para que a maior número de pessoas possível possa se alimentar de uma outra forma. Gente, e assim, depois que a gente entra nesse universo, né, e aí eu falo no sentido de sensibilizar mesmo as pessoas que estão ouvindo, enfim, e os agricultores, quando a gente entra nisso e a gente vê a resposta da natureza, que é uma resposta com abundância, né, gente, quem tem um pé de manga, um pé de abacate em casa, você não dá conta de comer o tanto que aquele pé te fornece, sabe? É muita abundância. A quantidade de sementes que vem de uma alface, quando você deixa ele sementear, você planta mais 400 alfaces, entendeu? É muita abundância. E quando a gente entra nesse ciclo, a abundância começa a retornar para a gente também. A gente está numa mentalidade de competição e de escassez. A mente do ser humano hoje, ela vai muito para esse lugar da competição e não da cooperação. Né? E a competição, ela leva à escassez de relações, à escassez de alimento, né? A gente tem ao desperdício, porque daí às vezes o agricultor prefere jogar fora para poder aumentar o preço daquele alimento. Então assim, é a gente fazer uma transição não só na prática na terra, mas uma transição na nossa mente, de que quando a gente se unir com os ciclos da natureza, a abundância vai chegar. Isso é algo que eu acredito, que eu luto diariamente, para que as pessoas entendam essa transição para a cooperação, porque a cooperação vai levar a uma abundância para que a gente possa combater a fome, para que a gente possa combater vários problemas, né, várias mazelas que existem dentro da desigualdade no nosso país, no mundo afora. Então, esse é um modelo que eu realmente acredito e que eu estou vendo na prática a abundância surgir diante disso. Sim, certo. Como a senhora enxerga o papel da fazenda daqui para frente? Só como produtora de alimentos ou também como modelo de agricultura consciente? Com certeza, né? São as duas coisas que caminham juntas. Eu vejo que a gente quer que a fazenda se torne uma referência no sentido de atrair pessoas, então a gente está se organizando para poder fazer cursos, para fazer mutirões, que a gente possa trocar conhecimento com as pessoas que chegam e a gente está trabalhando a terra de uma forma prática, então está ali colocando a mão na massa. Né? Eu até comentei com o pessoal aqui da escola hoje de fazer parcerias e aumentar esse hortinho que vocês têm aqui no fundo, né? E que não seja só o pessoal da Cozinha Fazenda, mas a gente poder trazer os estudantes nessa prática, nessa vida diária. E ter a fazenda também, né? Ter lá o nosso espaço como uma referência, né? Ali nasce de um sonho da minha mãe de fazer um espaço de formação para professores, né? E esse sonho ele veio passando por algumas alterações, mas eu sinto que esse sonho segue vivo, porque a gente quer atrair pessoas para que elas possam ter experiências significativas. Então a gente chega ali, a gente já tem aquela natureza que já impacta, que já nos toca, aí a gente quer ter um modelo de agricultura que as pessoas chegam e falam, nossa, é possível de outra forma? Então eu acredito que a gente criando esse centro de referências, esse conhecimento ele vai poder se expandir para todo mundo que passar por ali, para quem vier sentir essa experiência, quem vier trocar e brincar com a gente, porque afinal o mutirão ele é divertido, ele é gostoso, ele vai ter comida saudável. Inclusive, só aproveitando a oportunidade, a gente vai ter um primeiro mutirão agora em novembro, no dia 19 a 21 de novembro, posso até confirmar a data aqui, que fica aberto para quem quiser chegar, para a nossa página, né, inscrição, a gente precisa saber o número de pessoas que vão vir, e para começar esse movimento de integração com a comunidade, com a sociedade, né, para que a gente possa juntos passar por essa transição, mostrando que é possível um outro caminho. Que mensagem a senhora deixaria para quem sonha com um futuro mais sustentável? Persistência. Persistência, porque é desafiador essa transição que a gente está passando. Ainda somos minoria, mas eu acredito muito que a gente, em breve, possa ser maioria que acredita e que percorre esse caminho. E dizer que a natureza é uma grande mestra. Quando a gente entende isso e a gente começa a escutar a natureza, a gente aprende muito, muito mesmo. Então, assim, eu vejo que o modelo anterior a esse que eu estou querendo que ganhe espaço, né, o modelo anterior via a natureza como um recurso. Então, eu vou extrair e está devolvendo em forma de lixo. Então, a gente vê a natureza como mestra e como mãe, a gente precisa entrar no ciclo
para que a gente consiga tirar o que é necessário para o sustento, para a vida, mas que a gente possa também reciclar, devolver o que é orgânico para a terra, transformar aquilo em adubo, né? Boa parte do que a gente produz do nosso lixo dentro de casa é orgânico e ele vai para o lixão e ele se perde, e na verdade contamina o resto do lixo e isso vira uma coisa ali que é um problema sanitário, na verdade, né? Então, se a gente entender que cada um pode reciclar o seu próprio orgânico, né? Compostar o seu próprio orgânico, reciclar o que é reciclado, né? Então, esse é um recado que eu acho que eu gostaria de chamar a atenção aqui. Como a gente vai fazer para olhar para o nosso lixo sem nojo, com respeito? Porque o lixo, ele devidamente tratado, ele devidamente olhado, cuidado, ele pode trazer, inclusive, muitos retornos financeiros, né? O lixo orgânico vira adubo, o reciclado volta para o sistema e vai se tornar outro produto novamente. Então, assim, eu acho que a gente conseguir olhar para o lixo é uma grande chave dentro de tudo isso que a gente conversou aqui hoje. E para finalizar, né, vamos fazer um bate-bola rápido. Marisa vai responder a primeira coisa que vier na sua mente. Vai ser super tranquilo, não é nada muito elaborado, não. Para começar, um sabor que te lembra a infância. Nossa, tem que ser rápido assim. Um sabor que me lembra a infância. Pão de queijo. Certo, uma música que combina com a Serra da Canastra. Uma música? Eu vou cantar uma que me veio aqui, que é aquela. Quando olhei a terra ardente, com a fogueira de São João. Como que chama essa música, Dana? Asa Branca. Asa Branca. Asa Branca, por quê? Porque eu vejo que a gente ainda está nesse lugar de uma fogueira e a gente precisa conseguir acalmar os corações, acalmar essa agricultura e pensar numa outra, para vir uma música alegre da próxima vez. E uma palavra que define a Fazenda Pará? Diversidade. Muito boa. Eu acho que realmente é o que representa ela hoje pra gente aqui. Certo, um desafio que virou aprendizado. Respeito ao tempo da natureza. Um sonho que ainda quer realizar? Formar essa rede, que eu falei aqui mais cedo, formar essa rede consistente, formar essa rede com potência. Certo, se a senhora pudesse escolher um superpoder para o dia a dia na fazenda, qual seria? Eu gostaria que ela pudesse falar no coração de mais pessoas, assim como ela fala no meu. Certo. E uma dica rápida para quem quer viver de forma mais sustentável? Uma dica rápida aqui. Que as pessoas se sensibilizem, né? Que elas possam estar escutando toda essa mensagem, esse recado, né? Que eu sinto que a Terra fala com a gente. Então, que elas possam abrir os corações para poder escutar esse recado que está vindo das profundezas da Terra, está vindo das profundezas dos rios que estão aí chorando, gritando, pedindo por socorro. E é isso. Muito obrigada, Marina. Obrigada a vocês. Por ter tirado o tempo para estar aqui com a gente. Eu acho que foi um podcast com muita aprendizagem sobre que a gente consegue ter, né? Que mais pessoas possam ter essa visão como a senhora tem. E é isso. E esse foi mais um episódio do podcast STF. Sim, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer vocês também por essa oportunidade. E só mais um recadinho, é que a gente acredita muito na força e na potência dos jovens, nessa transformação, nessa transição que a gente precisa alcançar. Então, venham conhecer de perto, vamos seguir trocando, né? Tá aberto para que a gente continue esse diálogo fora daqui também. Sim. Certo. Tá bom? E é isso. Muito obrigado. Obrigada.